Fala pessoas, beleza? Se você tá procurando bons filmes completos e totalmente de graça aqui mesmo no YouTube, então você chegou no lugar certo, porque hoje eu separei umas dicas que vão salvar aquele fim de semana entediante ou até aquela noite que você só quer relaxar com um bom filme e o melhor, sem precisar assinar nada. Mas antes de começar, eu já te peço para você me dar aquela força pro canal, curtindo o vídeo e se inscrever, e também ativa o sininho, porque todo dia aqui tem dica nova de filmes e séries e o conteúdo é leve, direto ao ponto, do jeito que a gente gosta. Então agora já prepara sua pipoca e fica comigo até o final, beleza? E para começar, sabe aquele tipo de filme que te prende do começo ao fim? Então, Fuga Alucinante, exatamente assim, lançado lá em 2011, e esse filme aqui é uma mistura intensa de ação com adrenalina, centrada no universo de parkour, e a trama gira em torno do Ryan, feito aqui pelo Cian Ferris, e um cara que pratica parkour, e ele acaba entrando numa situação completamente insana. Do nada ele se vê forçado a participar de uma corrida mortal pela cidade, e o pior, com uma bomba presa no pescoço, e ele tem aqui um limite para completar o percurso, se não ele conseguir já era. Então você já imagina a tensão. E o mais legal aqui desse filme é como ele usa o parkour de verdade, não é só um detalhe. As cenas são super dinâmicas, cheio de manobras e corridas por prédio, escadas, telhados, tudo no maior estilo urbano. Tem aquela sensação de urgência real, como se você estivesse correndo com ele. E além da ação, o filme também tem aquele toque de sobrevivência, de alguém tentando proteger quem ama e tendo que tomar decisões difíceis no meio do caos. E tem uns vilões aqui que aparecem que saíram direto de um videogame, com aquela vibe sádica e de quem tá só assistindo tudo de longe, mas como se fosse um reality show mortal. E o elenco também tem a Dani Tai e o Temer Hassan, que entregam aqui atuações bem intensas, trazendo mais peso para as cenas, e a direção não deixa a peteca cair em momento algum, porque é o ritmo acelerado do começo ao fim e não tem espaço para enrolação. Então Fuga Alucinante pode não ser o filme mais conhecido do mundo, mas ele é uma ótima pedida se você gosta de ação desenfreada e histórias com pressão do início ao fim. É tipo um jogo de vida ou morte em tempo real, com um protagonista que você torce o tempo todo. Então, se você gosta de filmes com corrida contra o tempo, perseguições e manobras radicais, esse aqui merece uma chance. Vai nessa sem medo, e ele tá de graça aqui no YouTube, então assiste aí. Fuga Alucinante. E agora, sabe aqueles filmes baseados em histórias reais que são tão absurdos que você pensa, isso não pode estar acontecendo de verdade? Pois é, Totalmente Kubrick, de 2005, é exatamente assim. O filme conta a história de Alan Conan, um cara comum que nos anos 90, em Londres, começou a se passar por ninguém menos que o Stanley Kubrick, sim, o lendário diretor de 2001, Uma Odisseia no Espaço e Iluminado. E o mais louco é que ele nem se parecia com Kubrick, e mal conhecia a obra do diretor, mas como ele conseguiu enganar tanta gente, bem, o Kubrick era conhecido por ser super recluso, raramente ele aparecia em público ou dava entrevista, e o Alan se aproveitou disso com muita lábia e confiança. Ele começou aqui a frequentar festas, restaurantes e eventos exclusivos, sempre se apresentando como o famoso cineasta, e o filme é dirigido pelo Brian Cook, que também trabalhou com o próprio Kubrick em filmes como Barry Lyndon e De Olhos Bem Fechados, e o roteiro é do Anthony Frehen, assistente pessoal do Kubrick por muitos anos, ou seja, a galera que fez o filme conhecia bem o universo do diretor. E quem interpreta aqui o Alan Conan é o John Malkovich, e ele entrega uma performance cheia de nuances, mostrando um charme e a audácia do impostor, mas também as suas inseguranças e contradições. E o mais interessante é como o filme brinca com a ideia de identidade e fama. Ele mostra como às vezes as pessoas estão desesperadas por uma conexão com alguém famoso e que acabam acreditando no que quer acreditar, mesmo quando há sinais claros de que algo está errado. Então, se você gosta de histórias reais, bizarras, performances marcantes e uma boa dose de humor ácido, esse filme aqui é uma ótima pedida. E o melhor, ele está disponível gratuitamente aqui mesmo no YouTube, em ótima qualidade, 1080p, tudo certinho para você. Então veja aí, Totalmente Kubrick. Continuando a nossa lista de filmes de graça aqui no YouTube, eu trago Quebrando Regras, lançado em 2008, e esse filme mistura ação, drama e artes marciais de um jeito que prende sua atenção.
A história gira em torno do Jake Tyler, que é feito pelo Sean Ferris. Olha ele aqui de novo no nosso vídeo. Aqui ele faz um adolescente com temperamento explosivo que se muda com a família para Orlando, na Flórida, em busca de um recomeço. Mas como a vida não é fácil, ele logo se vê envolvido em um clube de luta clandestino na escola, e o que começa como uma simples tentativa de se enturmar acaba se transformando em algo muito maior. O Jake é desafiado pelo Ryan, o típico valentão que domina o circuito de lutas, e após uma humilhação pública, o Jake decide que precisa mudar e busca uma forma de enfrentar os seus problemas de frente. E é aqui que entra o Jean Roca, feito pelo Djimon Hounsou. Ele é um veterano das artes marciais que se torna um mentor do Jake e ensinando a ele não só as técnicas de luta, mas também disciplina e autocontrole, e a relação entre os dois é um dos pontos altos do filme, mostrando como a orientação certa pode transformar uma vida. E o filme também conta com Amber Heard no papel da Baja Miller, que traz uma camada de romance e complexidade para a trama. E não podemos esquecer do Evan Peters como Max, o amigo nerd que apresenta o Jake a esse universo de lutas. E se você gosta de filmes como Karate Kid ou Clube da Luta, com certeza você vai gostar desse daqui. É aquele tipo de história que te inspira a levantar do sofá e correr atrás desse objetivo, não importa o quão difícil elas pareçam. E esse é o filme para você ver hoje mesmo, aqui mesmo no YouTube, de graça, e depois voltar aqui nos comentários e me contar o que você achou, beleza? Então veja aí, Quebrando Regras. E para finalizar nosso vídeo, se você curte filme com aquela vibe sombria, pesada e medieval, Morte Negra é um prato cheio. Lançado lá em 2010, esse filme é um suspense histórico com uma pegada bem diferente do que a gente está acostumado a ver por aí, porque ele não é só sobre a peste negra, é sobre fé, medo, fanatismo e até onde o ser humano vai quando ele está no limite. A história se passa na Inglaterra, bem no auge da peste bubônica, a doença que está dizimando vilas inteiras, e ninguém entende direito o que está acontecendo. A igreja acredita que é punição divina, então tudo vira uma mistura de desespero e superstição. E no meio disso tudo, a gente acompanha um jovem monge, vivido pelo Ed Redmayne, sim, o mesmo cara que fez A Teoria de Tudo e Animais Fantásticos. Ele recebe uma missão bem tensa, acompanhar um grupo de soldados liderado pelo personagem do Sean Bean, que aliás tá muito sinistro nesse filme, até uma ilha isolada que por algum motivo misterioso não foi atingido pela peste. E aqui já baixa aquela sensação de que tem algo muito errado aqui, porque pensa só comigo, tá todo mundo morrendo ao redor e essa vila simplesmente tá intacta. Claro que isso desperta todo tipo de teoria, bruxaria, pacto com o diabo, hereges, e ninguém sabe ao certo. E o legal é que o filme mistura elementos históricos com um clima de terror psicológico. Ele não precisa de monstro ou efeitos exagerados para te deixar tenso. A tensão tá nos diálogos, nas decisões morais e no medo constante do desconhecido. Agora, um ponto importante, esse não é um filme para quem quer ação o tempo inteiro. Ele é mais reflexivo, mais lento em alguns momentos, mas isso é proposital porque ele te força a pensar sobre as escolhas dos personagens, sobre até onde a fé pode ser usada como desculpa para a violência e como o medo pode distorcer tudo. Então, se você tá afim de ver algo diferente, com um clima tenso e questionamentos morais, com uma ambientação histórica muito bem feita, Morte Negra vale a pena. É um filme que passou meio batido, pouca gente conhece, mas que ele entrega muito mais do que parece à primeira vista, e é mais um filme de graça aqui no YouTube, então não perca a chance de ver esse filme muito bacana, Morte Negra. E é isso, pessoas, esse foi o nosso vídeo de hoje, e eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes de graça aqui no YouTube pra você, beleza? Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço demais, e logo menos aí eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você. Até mais e fui!